Uma coisa que eu acho que a gente podia aprofundar um pouco é a questão da hipnose. Porque eu acho que é muito interessante, quando a gente pensa em hipnose, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela hipnose de palco, né? Sim. Que é bem performática. E eu queria saber as principais diferenças em relação à hipnose clínica ou terapêutica. E como que é esse processo? Se, por exemplo, antes de passar pelas hipnoses, precisa fazer um trabalho antes de, talvez, conversas. Como que é esse processo? Eu tenho muita curiosidade em saber. Não, muito bacana. Vai ser bom que a gente consegue, porque acho que é a curiosidade de muita gente mesmo, né? Exatamente. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar na clínica, né? Eu, por exemplo, primeiro faço uma sessão inicial com a pessoa, onde a ideia é exatamente nos conhecermos, né? Quem é essa pessoa que está aqui, né? Por que ela está aqui comigo? Que levou ela até ali? Que levou ela até aqui, né? Do ponto de vista, vamos lá, da mente consciente, né? Que pelo que a ciência nos mostra, representa entre 5% ou no máximo 10% da mente, né? De maneira cognitiva, ela acha que o problema dela está em determinadas questões, né? Ela traz um sintoma, né? Então, o sintoma está aparente, ela tem consciência desse sintoma. Porém, nesta conversa, eu quero entender o que está além desse sintoma. Então, a gente vai conversando e aí eu consigo mapear, pela experiência, né? Compreender a lógica da mente subconsciente, que é diferente da mente consciente, trazer para essa pessoa e aí ela consegue compreender o que de fato está acontecendo com ela e eu consigo mostrar um caminho terapêutico resolutivo para ela. Por mais que nós da área da saúde não podemos, claro, seria até um crime prometer qualquer tipo de resultado ou cura, mas a gente pode caminhar em direção a em direção a, né? Então, na hipnose clínica, nós temos esse foco de uma resolução terapêutica, né? E agora, qual a diferença entre a hipnose de palco, né, e a hipnose clínica? Então, assim, a hipnose é hipnose, né? Então, tem várias formas da gente entender o que é hipnose. Então, dentro da linha da neurociência, que estudou, mapeou o cérebro, tomografia computadorizada, PET scan, quis entender o que acontece com o nosso organismo, mente e cérebro, né? Então, descobriu, né, a consciência, que é o que a gente falou que seria o espírito, descobriu a mente, o software e o hardware, claro. E aí, o que percebemos? Que nós temos uma relação, né, de mente, hardware, entre as ondas cerebrais. Então, quando nós estamos em determinada frequência de onda, nosso cérebro está em determinada frequência de onda, a nossa mente está operando de determinada forma. Então, nós temos a mente da vigília, que provavelmente estamos aqui agora, analisando, pensando, racionalizando, julgando. Será que o que ele está falando faz sentido? Eu gosto, não gosto? Então, tudo isso são características da mente consciente e nessas ondas da vigília, que estão relacionadas mais com as ondas θ, onde o nosso cérebro está mais ativo, nossa mente e cérebro está em ondas mais aceleradas, né? Nós estamos no dia a dia. E quando estamos dormindo, né, então inconsciência é dormindo. Importante dizer isso, são ondas, né, cerebrais onde a gente está dormindo, apagado, inconsciente. O transe, a hipnose, ela acontece nas frequências de ondas intermediárias entre a vigília e o sono. Então, todo mundo, vocês concordam que entra em transe pelo menos 2 vezes por dia? No mínimo, né? No mínimo, perfeito. Então, antes de dormir, eu entro em transe e durmo. Quando eu estou para acordar, eu entro em transe e acordo. Né? Por exemplo, pensa num domingo, um feriado, um dia que a gente não tem muitos afazeres, né? Isso. E aí a gente tá lá, acorda, mas fica de olho fechado, aí a gente ouve o cachorro, as pessoas em casa. Às vezes parece até distante, né? Fica mais distante, aí de repente acorda, tudo some, não é verdade? Pronto, eu estava em transe. Então, ou seja, o transe ele acontece com todos nós, é um estado natural que todos acessamos, inclusive mais do que 2 vezes, sua colocação perfeita. E a diferença é que o hipnotista, né, que é aquele que utiliza a hipnose para o fim do entretenimento, guia algumas pessoas que são mais sugestionáveis que outras, né? Porque existem alguns estudos que mostram que tem vários, né? Mas 5% a 10% da população é altamente sugestionável. Ou seja, elas tendem a aceitar as sugestões de uma mais rápida e mais fácil. Então, uma pessoa que está numa hipnose de palco, por exemplo, ela tende a selecionar essas pessoas. A gente consegue avaliar quem é mais sugestionável ou não.
Ela seleciona, não, esse aqui não é muito, separo, essa pessoa é mais, vem para cá, faz alguns testes, testou, viu que aquelas pessoas são altamente sugestionáveis, e aí a sugestão do hipnotista tende como que a mente daquela pessoa aceitar como mais próxima da verdadeira. E aí acontece a hipnose de entretenimento, óbvio que vai da ética do profissional, né? Sim. Fazer um entretenimento onde ele não fira a moral, a ética, os valores daquela pessoa, agrade a todos, seja uma brincadeira que a pessoa no final saia contente com a experiência, né? Agora, a hipnose clínica não. A hipnose clínica tem um objetivo terapêutico, tem um objetivo de ajudar as pessoas a equilibrar conflitos, equilibrar sentimentos, ajudar as pessoas a encontrar soluções que muitas vezes, de maneira muito lógica, racional, presa na dor, na dificuldade, ela não está conseguindo. E como a hipnose é um estado onde a gente acessa a mente superconsciente, acessa a nossa intuição, que é diferente da expiração. Tá. O espiritismo, nós vamos entender que expiração é um espírito falando com a gente. O Jung denominou intuição como a voz interna. Então, nós que estudamos a psicologia transpessoal, entendemos que nós temos o eu do ego, é o eu médio, um eu inferior, que é a nossa sombra. Dentro do espiritismo, nós podemos falar vidas passadas, né? Memórias arquivadas no nosso inconsciente, de muitas vidas pretéritas que todos vivemos. Aí entra uma questão de crença, né? Sim. Precisa ver se o sistema de crença... Mas independente da crença, todos nós temos conteúdos reprimidos, né? Isso a própria psicanálise explica, mas nós temos também um futuro a despertar. Nós temos um eu maior, um eu superior. Então, no campo da consciência, este eu maior, eu do futuro, o tempo linear, vivemos aqui na tridimensionalidade. Né? O espaço-tempo é desta vida, desta encarnação, da molécula, da partícula. Agora, o espírito, né, é atemporal. Então, esta consciência superior, ela já existe. E tudo que eu estou falando para vocês, gente, é estudado dentro da psicologia transpessoal. É uma ciência. Tá. Muito difundida por diversos estudiosos, pesquisadores, dão nomes diferentes, mas um nome geral seria um eu superior. Então, dentro de um processo que eu guio as pessoas, eu consigo guiá-las se elas quiserem, se elas permitirem, se elas confiarem no processo. Claro. Né? E aí é possível acessar essa consciência superior que traz insights, que traz direcionamento, que faz ela perceber, nossa, eu estava caminhando por um caminho que o meu ego estava feliz não, satisfeito, né? Porém não estava me fazendo feliz. E aí quando de repente ela desperta, ela percebe que um caminho, outro caminho, não vou nem dizer oposto, mas um outro caminho, né, pode trazer também satisfação, mas vai fazer com que ela sinta muito mais plenitude, equilíbrio em várias áreas da vida e muito mais.